Fala produteiro, fala produteira, vídeo novo aqui no canal do DLH Treinamentos. Joel, nós vamos falar sobre... A gente está iniciando, então, estreando o DLH News, para aproveitar, para dar aquela cutucada na galera, né, Santos? Você que nos acompanha aqui, a gente vai ter uma série de vídeos sobre vários temas no DLH News, um jornal mesmo de notícias de produto aqui, que a DLH está lançando, então conteúdo toda semana. E a gente quer começar com o pé direito, né, Sandro? Essa aqui é a ideia. Exatamente. Antes de começar, já que vai sair conteúdo toda semana, já se inscreve aqui no canal, ative as notificações e você vai receber aí em primeira mão as novidades aqui dos nossos vídeos. É isso, Joel? Muito importante, muito importante. Inclusive, também deixe seu gostei aqui, se você gostar do conteúdo, de forma sincera ali, e deixe seus comentários. Se você quer outros temas para a gente tratar aqui, inclusive esse que a gente está estreando, é porque a gente recebeu muitos pedidos a respeito desse tema. É por isso que a gente está estreando com ele, por isso que é com o pé direito. E o tema é cerimônias, né? Tem muita gente que tem dúvida aí das principais cerimônias das metodologias ágeis, dos frameworks ágeis, e a gente vai falar um pouquinho aqui especificamente sobre o Scrum, né? Então, claro que para quem está chegando agora, não só no canal, mas para quem está chegando agora para esses temas, a gente vai dar o conceito ali do que a gente está falando com metodologias ágeis, o que é o ágil dentro da cultura de produto, no contexto de tecnologia, e daí a gente vai ampliar isso para frente aí do Scrum. Né? Quais são essas cerimônias do Scrum? Quando a gente fala cerimônia, a gente está falando exatamente do quê? Vai passar um pouquinho pelo conceito e a gente vai ver uma coisa que a gente não costuma ver por aí, né, Santo? Como é o costume da DLH na prática, como que é? Qual que é o objetivo? Como é que é a interação dentro da cerimônia? Qual que é o resultado que a gente tem que ter aí relacionado a essas cerimônias? Bora para lá então, vou compartilhar aí. Compartilhe com a gente, Joel, e também o que você não pode fazer, o que não deve, o que não é comum, né, se fazer numa daily, numa das cerimônias. Hoje a gente vai falar sobre a daily, né? É isso que você falou? Isso mesmo. Bacana. Hoje é sobre a daily. Bora lá então. A gente está falando de metodologias ágeis e o que embasa tudo isso, né? Quando a gente fala de metodologias ágeis, é o Manifesto Ágil. Tem um link aqui, a gente vai deixar também aqui na descrição do vídeo esse link para você que não acessou até hoje o Manifesto Ágil, ou para você que está chegando agora, enfim, ou quer relembrar lá. Quais são os conceitos que está lá dentro do Manifesto Ágil, né? Então, lembrando, o que é o Manifesto Ágil? Essa galera que está ali embaixo, ó, começa os nomes ali, né? O Kent Beck, Mike Biddle e por aí vai. Tem caras aqui com nomes extraordinários que já lançaram muitos livros aqui, muito material, né? Não vou nem citar um a um, mas o Sutherland, por exemplo, é um dos nomes mais em alta e que tem frente a vários outros aqui. E o que prega dentro desse manifesto de desenvolvimento ágil? E aqui a gente não está falando só de cultura de produto, tá? Vai influenciar na cultura de produto aqui, mas a gente está falando sobre agilidade de forma geral. Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas, software em funcionamento mais que documentação abrangente, colaboração com o cliente mais que negociação de contratos e responder a mudanças mais que seguir um plano. Então, esses pilares, digamos assim, do desenvolvimento ágil, é o que embasa qualquer metodologia ou framework utilizado. Independente, mas eu uso Kanban, eu uso Scrum, eu uso Leanception, enfim, independente do que você está utilizando aí. Claro, pode ter uma mescla de outras coisas para formatar exatamente o framework que você está falando. Mas no fim das contas é isso aqui. A gente está falando de processos de interação mais rápido, sem tanta burocracia. É melhor ter um software funcionando lá em produção do que você ter uma documentação enorme. Eu tenho um manual do usuário aqui perfeito, né, Sandro? Diz cada etapa do processo, tudo documentadinho, print. Quer dizer que documentação não é importante? Não, é importante. Mas o software está funcionando é mais importante. A gente está falando da operação do cliente lá na ponta. Colaboração com o cliente mais que negociação de contrato. Então você imagina, não converso com o cliente, não colaboro com ele, melhorando algo para ele, ou eu não atendo algo que é extremamente urgente para ele. Por quê? Porque ele não está condizente com o meu contrato, eu não fiz o contrato para isso ainda. Né? A gente tem uma experiência até recente aí, né, Sandro? Não é a primeira vez que a gente começou a atender um cliente sem contrato. E é algo que é com custo e tudo mais, né? Que as pessoas que vai ser pago para a gente. A gente começou a atender. Por quê? A gente quer agregar valor. É indiferente ali, eu preciso do contrato para começar. Claro que tem suas hipóteses, tem suas nuances aí, né? Não dá para fazer isso para tudo. Claro que juridicamente a gente tem que estar... Mas entenda que se você tem um cliente, você já tem um relacionamento com ele, primordialmente você tem que ajudar ele, indiferente de contrato. Depois resolve essa questão de contrato. E a resposta mudanças. Acho que esse é um dos tópicos que mais se bate, né, Sandro? Quando fala de agilidade. A fácil adaptação a mudanças. Mudou o cenário? Cara, como é que eu faço para rapidamente
dar uma reversão nisso, mudar, pivotar, enfim, fazer o que eu tenho que fazer. Então tá aqui, a gente está deixando o link aqui junto à descrição desse vídeo, para você que não conhecia o Manifesto Ágil ou quer relembrar ali. E por que a gente falou do Manifesto Ágil? Porque a gente sabe que tem muita gente que está chegando aqui nesse vídeo um pouco mais cru, digamos assim. Ó, eu não tenho o conceito ali de agilidade, eu não entendo muito bem o que é, então a gente quer dar ali desde o conceito inicial do manifesto, para a gente daí adentrar aos frameworks, metodologias e métodos. E aqui a gente trouxe 4 e a gente vai focar em especial em um. A gente deixou o Kanban ali também, porque tem algumas coisas que são relacionadas, tem cerimônias que são muito parecidas entre Scrum e Kanban, a gente vai entender ali o porquê. Mas a gente trouxe aqui Scrum, Kanban, Extreme Program e Lean Startup. E os estágios do desenvolvimento ágil. Então a gente viu aqui de forma geral, né? O cara tá ali, ele vai passar por uma parte que ele tá começando a entender, ele vai fazer uma pesquisa, uma repesquisa, ele vai fazer uma parte de design, vai prototipar, vai efetuar desenvolvimento, vai lançar mais de uma versão, ou seja, vai lançar releases. Basicamente o ciclo geral, as etapas de desenvolvimento, giram em torno disso, né? Então também para você entender, desenvolvimento ágil. Peguei os conceitos lá do manifesto e agora eu estou olhando aqui quais são as fatias disso. Legal, e no meio de tudo isso aqui, a gente tem algumas cerimônias que regem, que organizam toda essa parte do desenvolvimento, né? Então, desde a parte ali do discovery até a parte do desenvolvimento e entrega. E quando eu falo discovery, para você que também está chegando agora, não tem ali compreensão de todos os conceitos, é a fatia ao qual a pessoa de produto, ali, o gestor de produto, a gestora de produto, seja PO, seja a PM, seja o Business Analyst, que é o analista de negócios, qualquer uma dessas figuras tem uma parte ali que ele pesquisa, entra numa parte de problemática e de geração de solução, que é o Product Discovery. Então essa é uma fatia. Ali a gente já vai estar participando das cerimônias. E por que vocês estão trazendo aqui as cerimônias? Como a gente comentou no início, foi uma das coisas mais perguntadas ali, né, mais questionadas, porque tem muito lugar que usa cerimônias, prega que está usando Scrum, Kanban, o Ágil, né, Sandro? E você vê no dia a dia, não é efetivo, não funciona, as coisas se desvirtuaram. Então, às vezes a pessoa está usando ali uma daily, igual o Sandro comentou, para que não serve a daily? E aí colocando umas aspas aqui, né? A daily não serve para você bater papo, pra você dar bom dia para a galera, para perguntar como é que foi o final de semana. Claro que a gente é ser humano, tem um relacionamento ali com o time, claro que você também vai falar sobre isso. Mas a gente vai ver ali que é extremamente importante se apegar ao objetivo da daily. Por que tem uma cerimônia ao qual a gente investe um tempo e que tem até algumas empresas que religiosamente cravam o tempo, tem que ser 15 minutos. Por quê? Porque não quer que haja um desperdício de tempo conversando sobre coisas que não fazem sentido. Então não é aqui a DLH dizendo para você sair de uma gestão humanizada, de eu não posso nem então falar bom dia, perguntar como é que o cara tá, como é que foi o fim de semana. Não é isso. Até porque isso é rápido. Mas qual é o objetivo da dele? O que é o resultado que eu quero com essa cerimônia que eu tenho ali todo dia? Para que serve? É isso que a gente vai ver. E o papel do PO, do APM, do analista de negócios é primordial em cima disso, porque tem muita coisa que ele precisa entender ali no meio do caminho, é por meio da dele que ele vai entender isso. Bora lá então. Como sempre, a gente fala de vários papéis, mas a gente fixa bastante no papel aqui do PO, entendendo que o PO é o papel intermediário, né, Sandro? A gente tem o APM ali, a gente tem o analista de negócio, mas esse cara ele tem uma abrangência um pouco maior. Então é um universo mais amplo para a gente comentar aqui. Não se restringam a isso, tá? Então, mas eu estou começando como APM, eu quero ser APM, o cara está falando de PO, não serve para mim? Serve para qualquer um desses papéis, tá? É só para a gente usar sempre o mesmo papel para comentar aqui. Então, legal, Scrum. Quais são os pilares do Scrum? Então, ele nasceu oriundo lá do Manifesto Ágil, né? Mas quais são os pilares dele? Transparência, inspeção, adaptação, autogerenciamento, colaboração, entrega de valor, time box e iteração. Então aqui a gente tem do lado esquerdo essa figura aqui que é amplamente utilizada, que mostra qual que é o ciclo ali que está dentro do Scrum. Então esse aqui é o espelho do que é o Scrum. Então eu tenho ali uma visão do projeto lá atrás, né? Deixa eu apontar aqui com o mouse, uma visão do projeto lá atrás, e aí eu tenho qual que é a versão ou release planejado. Aqui eu vou ter uma primeira cerimônia, que é a planning, né? Mas ainda nesse intermédio, não está aqui, mas ainda aqui, nesse entremeio, a gente tem uma outra cerimônia que é o refinamento, né? Então a gente refina antes da planning, essa é a lógica.
a gente tem um sprint planning aqui, a gente tem implementação, a revisão aí, nesse período de revisão, a gente também tem sprint review, vamos fazer uma revisão do que foi desenvolvido dentro da sprint. Lá no final, a gente tem a retrospectiva. E durante todo esse ciclo, a gente tem ciclos menores de iteração com a cerimônia da Daily Scrum, que é uma reunião diária, né? É a tradução da palavra mesmo, daily, diária. Ali. Então, Daily Meet, Daily Scrum, né? E para cá, a gente já está fazendo a subida para a produção. Frente a tudo isso, esses pilares, a gente tem as cerimônias para trazer transparência. Então, a Daily, por exemplo, é uma cerimônia que é para trazer uma transparência no dia a dia. Então, assim, não faz sentido a gente rodar uma daily, por exemplo, sair no fim da daily lá, né, Sandro? E eu chegar no Sandro enquanto PO, o Sandro hoje tem atuação de papel de PO. Ô, Sandro, e aí? Como é que estão as demandas que estão dentro desse sprint? Tá caminhando bem? Tem alguma coisa que está em atraso? Tem algum impedimento? E o Sandro fala, cara, não sei. Participei da daily, mas nenhuma dessas respostas eu sei te dizer. Mas então o que aconteceu? O que rolou lá na daily? Ou até, o Sandro, teve algum impedimento? Teve um impedimento aqui. O impedimento é do quê? É um impedimento técnico. Ou impedimento que depende de um outro setor para resolver isso, que é uma dependência. Mas e aí, como é que vai ser resolvido isso, Sandro? Cara, não sei. Não deram um direcionamento. Como é que vai ser resolvido? Isso aqui está em atraso. E aí, qual que é a ação de reversão? Não sei. Então, assim, essas perguntas é para pairar para vocês aí, ó. Daily serve para entender as coisas, inspecionar o que está acontecendo. Se houver necessidade de fazer algum gerenciamento, alguma reversão, alguma modificação, fazer. Óbvio, eu acho que se encaixa todos os pilares aqui, falando de pilares, né? Colaboração entre o time, né? Todo mundo tem que estar sincronizado ali, né? Por isso que cada um fala do que está acontecendo ali. Né? Tem que ser dentro daquele time, então é outra coisa, né? O que a gente falou, 15 minutos é legal. Talvez um time maior com muitas demandas, pode ser que passe um pouquinho. Mas idealmente fazer o máximo para ficar dentro de 15, 20 minutos. E ter esse ciclo de interação com um propósito, de ter algum resultado ali para frente. Seguindo aqui então. Galera, não esqueçam aí de se inscrever, né, Sandro? A gente gosta de reforçar aqui, se você está gostando do conteúdo, essa é uma série, então vai ter outros aí. Aqui, no mínimo, vai ter mais 4 episódios, né? A gente está falando de daily hoje, a gente vai falar de refinamento, planning, review e retrospectiva. Nos acompanha aqui que eu tenho certeza absoluta que você vai sair com um conhecimento muito grande para rodar aí dentro do seu time. Ou você que ainda vai adentrar, já vai adentrar com o pé direito, sabendo como que as coisas acontecem de fato. É legal para reciclagem também, né, Santos? Às vezes a gente se perde, né? A gente deixa de olhar para isso e começa, cara, será que tá legal a dele no meu time, o refinamento e tal? A gente volta para cá. E tem um presentinho no fim, né, o Sandro? A gente tem um consolidadão ali que vai dar foto do que tem que ser essa cerimônia, né? Show de bola. A gente vai compartilhar o material pro pessoal depois? É isso? Isso. É uma boa, né? Eu já mandei um spoiler aqui na braba aqui para não tem problema. Acompanhando o vídeo aqui. Desculpa aí, João, mas pode seguir aí. Bora lá. Não tem crise, não. A ideia é essa mesmo. A TLH quer postar conteúdo à vontade, aqui distribuir conteúdo à vontade, fazer todos terem acesso. Então, reforçando, cerimônias vinculadas ao Scrum. Refinamento, planning, daily, review e retrospectiva. E para quem não tem contato com o Scrum, nunca ouviu falar dessas cerimônias, a gente vai passar uma por uma, mas aqui eu vou dar só um cheiro, digamos assim, né? Refinamento é uma cerimônia que o nome mesmo já diz, né? Eu vou pegar um determinado escopo, eu vou pegar ali um tema e eu vou refinar, eu vou trazer ele no detalhe, eu vou entender se existe algum impedimento técnico, se é viável tecnicamente, que tamanho que é de forma macro ali, né? Talvez eu não tenha o detalhe, mas qual que é o tamanho dessa demanda? É muito grande? É pequena? Como é que é? Tem algum ponto de atenção, algum ponto de impacto? Tudo isso eu vou fazer uma validação dessa hipótese que eu vou levar lá no refinamento. Lembrando que o refinamento está ali já no finalzinho do discovery. Ou seja, o PO, o APM, o analista de negócios, ele já levantou toda a problemática, levantou as hipóteses de como solucionar aquela problemática, e agora ele chegou num refinamento junto com o time. Ele juntou os papéis ali e vamos trocar uma ideia aqui para ver se faz sentido essa hipótese de solução e se está mitigando todos os riscos que a gente tem que mitigar para seguir para frente. Planning, planejamento desse sprint. Sprint, o que é? É o ciclo ao qual eu estou. Normalmente ali de uma semana até 30 dias é o que prega o Scrum Guide ali, né? O guia do Scrum. Normalmente as equipes trabalham ali em torno de 15 dias, né? Kanban, a galera normalmente roda ali, em sua maioria, uma semana. Então, falando de Scrum, normalmente 15 dias, né? E não pode passar ali de um mês. Não pode no sentido, assim, boas práticas, né? No meu time aqui já passou de um mês. Ok, deve ter acontecido alguma coisa específica.
mas por boa prática não pode passar de um mês. Então, sprint esse período. E dentro desse período a gente roda praticamente todas essas cerimônias, né? Por que eu digo praticamente? Talvez retrospectiva, pode ser que você faça um intervalo um pouco maior, né? Mas ainda assim, retrospectiva você vai dar uma olhada no último período. Então também não é legal fazer, eu faço 2 retrospectivas no ano, que, cara, é muita coisa para você olhar para trás, né? Não é tão legal, não é uma boa prática. Daily, que é o que a gente vai ver agora, reunião diária. Review, né? Então a gente está fazendo aqui uma revisão do que foi desenvolvido, do que foi implementado dentro da sprint, né? Ali o PO toma conhecimento em qual que está a versão final, que já vai para homologação e já vai para entrega em produção. E a retrospectiva eu já comentei aqui. Então vamos lá bater em cima da daily. Legal, não sei se é de conhecimento de todos. Opa, não passou aqui o slide, agora foi. Então, eu já comentei de forma ampla aqui, a gente vai deixar também no consolidado, né, que é cada uma das partes aqui, e focando aqui na daily, acompanhamento diário da esteira e acordos. E de que forma que você vai fazer esse acompanhamento? Com essa reunião que você tem junto com o time, de pouca duração ali, e que é bem objetiva. Tá, mas qual que é o objetivo, então, dessa cerimônia, da daily, né? A gente falou de algumas coisas que não é o objetivo ali, né? Cara, o objetivo não é se papear, não é um momento de descontração, por mais que possa haver isso. Então, a gente elencou no mínimo 4 objetivos aqui. Então, primeiro, acompanhar o andamento das demandas em esteira para cumprimento de acordos, né? Então, por que na daily ali, por exemplo, o desenvolvedor X fala, eu estou com a minha demanda assim, ela já tem um percentual de progresso X, eu não estou com nenhum impedimento, e eu acredito que eu vou entregar dentro do prazo, conforme ela está caminhando aqui, tudo me faz crer que eu vou conseguir entregar ela dentro do prazo. Então, já pensando, dando um passo para trás, a gente está entendendo aqui, existe um prazo acordado para aquela determinada demanda, nem que for o fim da sprint, tá? Mas existe um prazo acordado. A gente está falando que existe impedimentos sendo mapeados dia a dia, ou dependências, né? A gente está falando também que existe uma medição da evolução dessa demanda, desse percentual progresso. E aqui uma outra boa prática, aproveitando o gancho para falar, né? Quebrar as demandas de uma forma que fique fácil esse acompanhamento de evolução, né? Então, por exemplo, se eu pegar um épico, né, Santo? Coloquei um épico lá para o pessoal desenvolver. Eu não quebra esse épico. Fica bem mais difícil. Qual que é o percentual de evolução desse épico? Cara, é uma coisa muito grande, é difícil de medir. Você vai ter que sair garimpando, todo mundo juntar para saber o que é. Agora eu tenho uma história aqui, que é uma história para 2 dias, 3 dias, uma semana que seja no máximo ali. Nessa história eu já consigo medir o percentual de progresso dela, junto a quem está atuando em cima dela, entendendo também que houve uma estimativa lá atrás, que está tudo às claras esse escopo, que houve ali a plane esclarecendo esse escopo. Então, no dia a dia, estou fazendo esse acompanhamento. Gerar ações de reversão quando identificado desvios ou tendências de atraso. Isso aqui eu acho que é um dos pontos mais importantes, é o que faz ser efetivo ou não ali dentro da daily. Conversei lá com o Sandro está desenvolvendo uma determinada história. Aí ele falou, pelo que eu enxerguei aqui, tem algo dentro do escopo que não foi mapeado em nível técnico, e eu acho que vai demorar o dobro do que a gente colocou aqui. Não pode ficar por isso mesmo. Tá lá o AM, que é o cara que... O AM ou o SM, né? O Agile Master ou Scrum Master, que é o cara que é o guardião dos processos e das pessoas ali dentro do time. Não pode simplesmente, então, ok, né? Vai demorar mais, PO, então vai lá e alinha com o negócio, né? Vai demorar o dobro para entregar. Galera, não faz sentido isso. Né? Então a gente vai fazer pressão pro dev entregar antes. Não é isso. Mas como que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? O que está nas nossas mãos para fazer enquanto time para reverter esse cenário? Será que tem um dev que pode encostar nesse e aí fazer a 4 mãos, dar uma guinada? Será que o tech lead pode dar uma orientação, entender um pouco mais o que está acontecendo? O que a gente pode fazer? Né? Será que a gente pode priorizar um pouco mais essa demanda, entendendo se ela é crítica ou não? Né? Ou seja, esgotar as possibilidades para depois a gente fazer uma repactuação de prazo. Né? Então não pode esbarrar no primeiro problema e falar, beleza, o PO, o APM vai lá no negócio e vai repactuar esse prazo e ok, tá tudo bem. A gente pode pensar assim. Né? Um acordo é um acordo, a gente vai fazer o máximo para que aquilo aconteça. Terceiro ponto aqui, identificar e direcionar impedimentos ou dependências, evitando repactuações de prazo. Então aqui é a mesma coisa, né? Identificar e direcionar. Também está bem à frente aqui, quando a gente fala do impedimento ou de algo relacionado a negócio, está totalmente no nosso escopo, né, Sandro? O gestor de produtos digitais aí,
seja ele o PO, o APM, o analista de negócio, que vai puxar isso para ele. Então você está ouvindo isso na dele, ó, tem uma regra de negócio aqui que eu não entendi como é que funciona, esbarrei nela e dei uma travada. Se você não sabe responder aquilo de bate-pronto, né, encaixar ali dentro do escopo, você tem que ir lá no negócio conversar a respeito, né? Então está nas suas mãos resolver isso. Impedimentos técnicos, aí vai ser movimentado pelo AM, SM e pelo próprio time, né? Então é diferente aí o escopo de atuação. A gente também vai ver ali um pouquinho para frente aqui sobre essas responsabilidades, né? Como é que a gente distribui essas responsabilidades? Não é o PO à frente de tudo, falando, não, é técnico, chama lá o tech lead para atuar aqui, puxa aqui, chega um dev. Não. Tem lá um AM, um SM, um tech lead atuando nessa frente. Porque o objetivo é evitar repactuações de prazo. E o quarto ponto que a gente colocou é acompanhar o capacity do time para alocação assertiva. Então, uma das coisas relacionadas também à daily ali, mas, Joel, quando a gente fala lá, a sprint já foi planejada, já está rolando. Por que acompanhar o capacity do time? Pode ser que venha alguma demanda não planejada, pode ser que a gente tenha uma esteira à parte de sustentação. Isso aí acontece, Sandro, ou não? É irreal. Surge bug, ajuste na esteira de sustentação. Acho que sempre acontece, né, Joel? Normalmente times de desenvolvimento não tem a maioria, né, que a gente vê na maioria das empresas, estão ali atuando, né, em features, projetos novos, também estão sustentando, né, ali o que sustenta a empresa atualmente. E Exatamente. isso faz parte, né? E aqui dentro da cerimônia, da daily também, ela vai mostrando, né, aos poucos alguns, como que eu vou falar aqui, sobre o processo de desenvolvimento como um todo, né? Por exemplo, se na sua daily, né, você está tendo muita ação de reversão, muito impedimento, significa o quê? Que o seu processo anterior de refinamento, de discovery ali, pode ser até você, PO envolvido, né, gestora de produtos, não trouxe muito bem a ideia ali, né, não refinou tecnicamente, né? Quando você tem muitos impedimentos, por exemplo, técnico, significa que o refinamento na parte técnica não foi avaliada, né? Então, Perfeito. diariamente, isso tem que ser acompanhado, né, Joel? Senão tudo vai impactando e vai atrasando, né, as entregas ali, porque já está quebrado, você tem que acompanhar essas quebras, né? Os acordos que você colocou ali são as estimativas em horas apontadas ali. Bom, se eu tenho uma tarefa que está estimada em um dia e ela está, né, meio-dia ali e não teve uma evolução, né, teve uma evolução pequena, essa aqui tem alguma coisa errada. Então é para você ter esses, como é que fala, João? A palavra aí? É um termômetro mesmo, né? Pra você Esses saber como é que termômetros, tá. exatamente, para saber como é que tá. Exatamente. Perfeito que você colocou, Sandro. Eu acho que é bem essa linha de raciocínio, né? A dele ele serve para você ver, tá caminhando legal ou não, né? Será que tem alguma coisa que tá... Isso que você expôs aí é algo que é, de fato, muito importante, né? No decorrer do caminho, a gente acumula até pontos para uma outra cerimônia que é a retrospectiva, né, Sandro? Que é, ó, por que não rolou legal? Né? Será que eu não defini as minhas histórias, os meus critérios, os meus requisitos? Se você trabalha com requisitos, talvez você está com uma analista de negócios, requisitos. Será que isso não está bem claro? Não está bem objetivo? O pessoal teve que me consultar muito, teve muita dúvida. Eu deixei de colocar escopos ali, isso pode acontecer. Vai depender do nível de maturidade do time como um todo, né? Seja de você enquanto gestor de produto, seja do time também, né? Se eu tenho ali, sem preconceito algum, mas se eu tenho ali um time só de júnior, por exemplo, não tem nem como eu exigir que as coisas vão rolar de uma forma extremamente fluida. Possivelmente, uma pessoa que tem menos carga de experiência vai ter mais dúvida. Isso é normal, né? Não é nem se é o desenvolvedor, se é o QA, se é o gestor de produto, qualquer um que está iniciando é dessa forma. Então, isso também é um termômetro muito grande, como o Sandro colocou aí. Então, aqui a gente passou basicão pelos objetivos. Quais são os objetivos da Daily, né? Então, tem aqui consolidado esses caras. E agora a gente vai adentrar um pouquinho. Beleza, já entendi ali os objetivos, mas como é que é na prática a condução? A gente falou um pouquinho aqui
boas práticas ali para condução. Então, o AM ou o SM aí, né? Então, normalmente é utilizado o AM quando usa mais de um framework ou metodologia. Então, por exemplo, eu uso uma mescla, um quadro Kanban com algumas partes do Kanban aqui, KPIs e tudo mais, mas eu também uso Scrum, né? Porque eu divido aqui em sprints, uso as cerimônias, tem aqui os papéis e tal. Então, é uma espécie de Scrumban ou algo nesse sentido. Aí, normalmente, a figura, o papel ali é um Agile Master, que a gente está falando de agilidade como um todo. Quando é exclusivo o Scrum, aí tem o Scrum Master. Então, só para ter essa divisão para vocês. Como que dá essa condução? Normalmente, iniciou a dele, só para dar uma simulada aqui mesmo, né, Santo? Iniciou lá. O pessoal, bom dia, estamos dentro do time. O AMOSM, ele abre o quadro ali, se ele usa ou o painel de demandas, o quadro Kanban que ele tem, enfim, independente de onde você faz a gestão dessas demandas. Ele vê quem que está alocado em cada demanda e ele valida o progresso e possíveis impedimentos. Então, o start é esse. Aí, claro, aqui tem técnicas específicas. Então, por exemplo, uma técnica para quem é mais kanbanzeiro, vamos colocar assim, né? O cara olha o quadro Kanban, ele pega ali da direita para a esquerda e ele começa a olhar para o card e meio que perguntar para o board, né? Você, card tal, tema tal, como que tá o progresso? E aí a pessoa daquele card vai responder. Tem outras cerimônias mais voltadas para o Scrum que a gente vai pela ordem das pessoas mesmo. Então vamos lá, vou pegar a lista aqui de pessoas que são do meu time. Eu começo, Sandro, e aí, como que tá? Que demanda que você está atuando? Como é que tá a evolução? Tudo mais. Independente do formato, pessoal, importantíssimo. Tenho que passar pelas demandas, tenho que entender o progresso e tenho que entender se tem alguma coisa impedindo. Isso é primordial. Ao identificar algum desvio, precisa fomentar imediatamente a ação de reversão. Por que a gente fala imediatamente? Não é que necessariamente ali dentro da daily já tem que sair com algo pronto. Né? Pode ser que não dá para discutir ali, né, Sam? Tem uma questão técnica aqui, cara. A gente já tá falando que a daily não é para ficar aquele negócio enorme. Todo mundo do time ali conversando, né? Talvez nem todo mundo vai conseguir ajudar nessa questão técnica. Não usa ali para discutir. Começa a discussão ali. Qual que é o impedimento? Eu tô com um problema assim. Legal. Pessoal, tem alguém aqui que tem uma ideia para ajudar? Então, eu tenho uma ideia. Então, vamos fazer uma reunião logo após a dele aqui, então. Né? Vamos dar sequência aqui para a gente desimpedir isso. Então, essa é a ideia. Essa é a ideia do imediato ali, ação de reversão. Validar a necessidade de repactuação de prazo mediante não efetividade de ações. Então, eu quero frisar bastante esse não efetividade. Então, não é já vamos repactuar o prazo. Não, deixa isso aqui para a última instância, como a gente comentou. Né? Não teve jeito. Juntei tech lead, juntei o pessoal, fizemos a 4 mãos, ficamos até um pouquinho mais tarde, fizemos uma série de coisas. Não vai ter jeito. Vai dar um dia, vai dar 2 a mais. Outra coisa importante, quando a gente está falando da diária aqui, essas ações de reversão não tem que acontecer só quando tá para explodir lá no final. Às vezes tem muito disso, né, Sandro? O pessoal tá vendo ali, beleza, tem um impedimento, não, a gente vai dar um jeito, isso tá acontecendo e tal, e tá caminhando. Na hora que tá lá, tô fazendo um sprint de 15 dias, na hora que tá no 12º dia, lá no indo pro fim do sprint, pessoal, não vai ter jeito, hein? Vamos chamar lá o tech de não sei das quantas, o engenheiro de tarará, para vir aqui pra gente ver o que pode fazer e tal, que não vai ter jeito, vai explodir mesmo. Aí a tendência é o quê, pessoal? Vai ter que repactuar prazo. É a velha história do jogo de futebol, né? Pode acontecer no acréscimo ali do segundo tempo você fazer um gol e ganhar a partida, pode acontecer. Né? Tem chance. Mas, por exemplo, se você está perdendo de 5-0 nos acréscimos, será que vai fazer 5? Então é meio difícil, né? Não é impossível, mas é meio difícil. A probabilidade é pequena. É a mesma coisa para você deixar no finalzinho da sprint. Se o cara está com um atraso de 3-4 dias, e aí você deixa lá para o 12º dia para você pensar em alguma ação de reversão, você está bem atrasado aí para pensar e validar algo nesse sentido. Possivelmente não vai ser efetivo essa ação. Então aqui a gente falou da condução pensando no AM, no SM, aí, o guardião do processo e da gestão do time. Mas e os outros papéis? Então a gente tem Dev QA, por exemplo. Dev QA, o que tem que fazer? Participando da dele, dar o feedback de andamento e possíveis desvios. Então é também da responsabilidade de quem está com a demanda, que a gente está pensando em colaboração aqui, né, enquanto time. Eu quero que seja entregue, eu sou desenvolvedor, eu sou QA, eu também quero que seja entregue, que não atrase, que as coisas aconteçam da forma certa. Eu tenho que, possivelmente vai ter um desvio aqui. Né? De ontem para hoje eu vi uma coisa que não está rolando legal. Eu estava caminhando bem e agora começou, travei ontem, não evoluí. Legal, agora o time vai ajudar essa pessoa. Não adianta eu, enquanto dev, camuflar, digamos assim, talvez por medo. Às vezes acontece muito isso, né? A pessoa tem um certo receio de se expor, de falar, a minha não está evoluindo, estou com dúvida e tal. Não, pessoal,
tem que deixar isso de lado. Maturidade é isso, é falar, ó, tô travado, não tô conseguindo seguir, preciso de ajuda. O time tá ali para isso. E sugerir também Joel, as... Diga aí, Sandro. e tem uma. O time, né, pode fazer um combinado também, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que a gente usa também no meu dia a dia lá, o time onde eu estou alocado. Determinar, por exemplo, um time, né, para esses impedimentos. Se eu estou tentando, né, por exemplo, se eu não conseguir em 4 horas, eu já ergo a mão, né? Então, Perfeito. eu já peço ajuda. Eu tentei. Então, cada time, e vai depender também de cada história, cada tarefa que você está executando, né? Tem coisa pequena, tem coisa grande, mas é importante o time determinar algo desse sentido, né? Para que, por exemplo, não fique Exatamente. tentando um dia inteiro e depois no final é só uma vírgula, alguma coisa assim, né? Isso mesmo. Tem que expor. Um time boxer mesmo, né? A gente comentando ali na mentoria que a gente está dando sobre o GDM, lá sobre os OKRs, seria basicamente os gatilhos, né? Então, eu tenho um gatilho aqui, se alguma coisa desviar, eu preciso de uma ação de reversão e é baseado nesse gatilho. Então, por exemplo, o time box que o Sandro colocou. Você vai trabalhar em cima desse desvio, desse impedimento técnico? Sim. Durante quanto tempo? Preciso de um feedback seu. Até o fim do dia de hoje, você me sinaliza se você avançou, se você não avançou. A gente vai ter que pensar num plano B. Né? Então, faz todo sentido isso. É algo que amplia muito mais as possibilidades de dar certo. Show de bola. Sugerir ações de auxílio junto ao AM Tech Lead se houver. Então, o time também está ali. Não é porque, mas é o Sandro que está com um problema ali, que ele não está conseguindo me virar, não sou eu. Então, tudo bem. O AM, o PO, vê ali com o Sandro o que ele precisa e tal. Não, eu sou parte do time. Eu quero que o Sandro seja desimpedido, que ele não tenha problema. Que a gente está junto para entregar o que foi combinado, os acordos dessa sprint. É isso que é colaboração entre o time. No fim das contas aqui, e claro, tem um tópico até que está implícito, que eu comentei um pouco, mas está implícito aqui. Também tem a questão dos impedimentos de negócio, que a gente colocou ali no anterior. Se for de negócio, o PO vai arrastar para ele e vai conduzir isso o mais rápido possível para trazer a resposta ali. Ou até pode acontecer também um cenário que, por exemplo, alguém suscitou um cenário, né, Sandro, de negócio ali, que não foi atendido dentro do que você trouxe, mas que não é extremamente crítico. Você pode gerar uma história para a próxima sprint como uma melhoria. Né? Então não precisa também fazer algo ali dentro daquela sprint se não for de extrema necessidade. Isso aí é completamente tranquilo, possível e entendível dentro da agilidade. E no fim das contas, qual que é o resultado esperado da daily? Clareza do andamento das demandas acordadas em planning e priorização de ações referente aos desvios. Então, isso primordialmente é o que a gente quer como resultado. Então, não é ver só se o board está bem organizado, não é ver só se cada um está trabalhando em uma determinada demanda. Claro que, em especial ali para o AM, para o SM, a pessoa, para quem usa Kanban ou não, né? Então, vou citar aqui o do Kanban, porque é mais fácil de mensurar o cenário. A pessoa também quer enxergar o WIP, por exemplo, ali se não está estourando, né? O Work in Progress. Então, o Sandro está com 2 demandas, era para ele estar só com uma. Ele está com 3, era para ele estar só com 2. Existe gargalo, né? Isso aqui também a gente consegue ir enxergando dentro da daily, né? E a saúde do time, eu costumo dizer assim, a saúde do time na foto do momento, você consegue enxergar ali na daily. Mesmo numa reunião que é rápida, que é abrir um board e conversar a respeito daquilo. Então, assim, muito interessante isso, esse formato, esse objetivo, esse resultado. Então, a gente comentou aqui de 3 fatores, né? O objetivo nesses 4 tópicos, como que é a condução de cada um dos papéis. Tem gente que fica um pouquinho ali, é o PO que puxa para perguntar, né? Porque ele é o mais interessado. É o AM, é o SM. Como que é essa condução? Como que o pessoal deve se comportar, né? Em sentido de contribuição para o time e o resultado esperado. Então, no fim das contas, quando a gente fala aqui de daily, né? Dentre outras cerimônias que a gente vai expor aqui também. É isso, pessoal. Tirar ali uns minutinhos do dia. Normalmente, por boa prática, também o pessoal coloca o começo do dia, né? As primeiras horas do dia para fazer a daily. Por quê? Por que as primeiras horas, Joel? Porque normalmente eu fechei o dia de ontem com um parecer final do que aconteceu, né? Mas eu posso fazer em um outro horário? Cara, até pode.
Não tem algo que impeça você de fazer, mas como boa prática, comecei o dia de hoje, até porque se eu precisar acionar alguém para validar impedimentos, se eu já precisar direcionar alguém para ajudar o desenvolvedor que está com determinada crise, o QA que está com gargalo, o PO que está com uma questão de negócio, eu acabei de começar o dia. Eu tenho um tempo para isso acontecer. Então você imagina, se eu fosse fazer uma daily no dia de ontem, no fim do dia, né, Sandro, vamos colocar assim, possivelmente você iria para casa com uma certa dor de cabeça se acontecesse algo. Cara, não vou conseguir resolver hoje. Vou com a cabeça cheia. Poxa, só amanhã que a gente vai ver isso e tal. Então, como uma boa prática, comecinho do dia. Já distribui, direciona o que tem que direcionar. Já mata o que tem que matar. E fecha como que está a condução das demandas. Então, daily é para isso, pessoal. Não vamos deixar que isso se desvirtue. Vamos sempre voltar aqui, claro, dentro de uma lógica saudável, uma lógica humanizada. A gente está lidando com pessoas, com seres humanos. Mas a gente não pode deixar de ter o objetivo e o resultado que deve existir nessas cerimônias. As cerimônias existem para isso e não para outra coisa. Gostaram aí do conteúdo? Além da daily, lembrando lá, a gente vai passar 5 cerimônias de dentro do Scrum. Quem sabe, né, Sandro? A gente vai para outras cerimônias específicas ali também, que tem dentro do Kanban e outros aí que trabalham. Deixem no comentário aqui se vocês querem também cerimônias de outros frameworks aí. Mas no mínimo a gente vai passar sobre refinamento, planning, review e retrospectiva após essa da daily. E eu acho que aqui dá para dar um presente surpresa aí, Sandro. Da seguinte forma, a gente falou de passar aqui a documentação, cara, montar um guia mesmo de cerimônias e para quem acompanhar a gente até o final, os 5 episódios, lá no último episódio, a gente dá esse guia de cerimônias com consolidado de tudo. O que você acha? A DLH se compromete a fazer esse guia aí. Aí sim, hein, Joel? Gostei. Top demais. Pessoal, é isso por hoje. Deixe as hashtags também, fala produteiro, fala produteira, nos siga nas redes sociais aí, Instagram, YouTube e LinkedIn. E é isso. Bora pro restante da série. Valeu! Valeu, pessoal. Grande abraço e até mais.